O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo, será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta aí diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, daí não sairás enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como a palavra de Deus é forte, né? Deus às vezes nos pega, né, pelo pescoço, parece que nos chacoalha. E todos nós precisávamos sentir um pouco disso, né? Todos os dias. É a verdadeira palavra de salvação. Porque Deus quer sempre o nosso bem. Deus nos oferece o caminho bom, sempre. Porque Deus é bom, né? Nada do que vem de Deus pode ser ruim. O que existe de ruim são as consequências das coisas ruins que nós mesmos fazemos. É a consequência da nossa liberdade. E nós somos livres para escolher aquilo que é bom. Nós somos livres para escolher aquilo que não é bom. A primeira leitura deixa muito claro isso para nós, né?
Se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão. Depois vai dizendo, né? Deus colocou diante de nós o fogo e a água. A gente escolhe onde a gente quer colocar a mão. A gente sabe qual que é perigoso e qual que é seguro, né? Colocar a mão na água, não acontece nada. Colocar a mão no fogo, nossa mão se queima. Diante do homem estão a vida e a morte, o bem e o mal. Ele receberá aquilo que preferir. Então a vida nos apresenta muitos caminhos. E Deus nos deixa muito claro. Se quiseres. O querer depende da nossa vontade. O querer depende da nossa consciência. O querer depende da nossa liberdade. Nós temos consciência do que é certo e do que é errado, né? Ninguém aqui, pelo menos a maioria de nós, não somos mais criancinhas. Acho que não tem nenhuma criancinha mais aqui, a não ser o Emanuel, pequeno. Né? Algumas pequenas crianças aqui ainda, tem 2 criancinhas também. A não ser esses, que não sabem ainda distinguir o que é o bem e o mal. Nós sabemos, nós somos bem maduros nas coisas da vida, nas coisas de Deus, nas coisas da igreja. Então nós temos consciência plena das coisas. Temos liberdade, como eu já disse, Deus nos criou com livre-arbítrio. Podemos escolher muito bem. E nós temos vontade. E infelizmente a nossa vontade às vezes é viciada. Às vezes a nossa vontade vai escolher coisas ruins. E o nosso querer vai se debruçar sobre essas coisas ruins. Sobre aquilo que não faz bem. Sobre aquilo que não é de Deus, sobre o pecado. O que não é de Deus é pecado. Hoje então nós precisamos ter em nossas vidas uma consciência muito desperta. Uma coisa que nós já estamos falando há vários dias, há vários meses na verdade. Não podemos deixar a nossa consciência mais adormecida. Porque não adianta só saber o que é certo e o que é errado. Nós temos que decidir as coisas. Temos que decidir pelo que é certo. Temos que decidir pelas coisas de Deus. E nós só faremos isso se a nossa consciência for acordada pela palavra de Deus e pela lei de Deus. Se nós deixarmos que a lei de Deus e a sua palavra penetrem profundamente na nossa vida. Que não sejam simplesmente palavras em folhas de papel. Que não seja simplesmente uma história que foi contada há 2000 anos atrás. Mas que seja uma lei e uma palavra contemporâneas, que façam parte da nossa vida hoje. Devemos amar de todo o nosso coração a lei de Deus. E quando nós falamos de lei, às vezes nós ficamos um pouco assustados, porque nós conhecemos bem a lei dos homens, né? Às vezes a lei dos homens é injusta, é arbitrária, mas a lei de Deus não. A lei de Deus é sempre justa, porque a lei de Deus é pautada no amor. O amor é a plenitude da lei. O amor é o cumprimento perfeito da lei. E Deus nos ama. Por isso que Ele institui leis para nossas vidas. A lei de Deus não é opressiva. A lei de Deus não nos humilha. A lei de Deus não coloca limites arbitrários na nossa vida. Não é porque Deus está nos cerceando, não. Não é porque Deus está tolhindo a nossa liberdade. Não, é porque Ele nos ama. Nós estamos escutando aqui o Sermão da Montanha. E Jesus se mostra como o verdadeiro legislador. Como o novo Moisés. O Evangelho de Mateus, ele tem justamente essa característica. De mostrar que Jesus é o novo Moisés. Que faz as coisas melhores do que Moisés fez. Moisés subiu ao monte e recebeu das mãos de Deus a lei. Jesus é a própria lei. Jesus é o cumprimento perfeito da lei. Em Jesus, Deus cumpre a sua lei de maneira perfeita. Então Jesus tem toda a autoridade. Ele é o supremo legislador. Então Ele tem toda a autoridade para instituir leis em nossas vidas. Para tornar essas leis perfeitas. Jesus diz aqui, eu não vim para abolir a lei. Não vim para abolir as profecias, mas para dar pleno cumprimento. Porque as pessoas conheciam a lei de Deus muito bem até.
conheciam as 600 e poucas leis judaicas, conheciam de cor as profecias, mas não estavam cumprindo. E do que adianta, né? Do que adianta conhecer a palavra de Deus de cor, ter lido a Bíblia mais de 10 vezes, ter lido o catecismo da Igreja Católica também, do início ao fim, mas não cumprir nada do que está escrito lá? Não adianta nada. Se tornam palavras mortas, uma lei morta. Nós precisamos do Espírito de Jesus que esquadrinha todas as coisas para trazer vida a essa lei. O Espírito, ele dá vida à palavra, né? A lei em si, a palavra em si é morta. O Espírito é que dá vida. Então precisamos hoje, em primeiro lugar nessa liturgia, abrir o nosso coração a esse amor de Deus. É simples. É só deixarmos a nossa vida ser aberta a Deus. Deixar com que Deus conduza a nossa vida, que Ele governe a nossa vida. Às vezes nós queremos fazer as coisas pela nossa cabeça e nunca dá certo. Incontáveis vezes, talvez, nós tentamos fazer as coisas sem Deus, né? Quantas e quantas vezes, né? Ah, eu sei o que é bom para mim. A igreja não tem que me ficar ensinando nada. A igreja é ultrapassada. A igreja é careta, é quadrada. Não tem que ficar escutando o que esse padre está dizendo, não vou fazer pela minha cabeça. Bom, aí não passa muito tempo, vem aqui no confessionário chorar as pitangas, né? Porque sabe que longe de Deus não existe nada de bom. Longe de Deus não existe lei que nos leve para a vida eterna. Sem Deus a gente não pode nada. Não somos inteligentes longe de Deus, não somos sábios longe de Deus, não sabemos nada longe dele. Então hoje nós precisamos abrir a nossa vida toda, nossa consciência, deixar com que o Senhor penetre profundamente na nossa consciência e nos desperte, mostre para nós o que é certo, o que é errado e nos dê coragem de fazer o que é certo, né? A ajudá-lo, né, a fazer com que essa lei tenha pleno cumprimento em nossa vida. Nós temos liberdade, nós somos plenamente dotados de liberdade, mas precisamos ter responsabilidades também, né? Podemos fazer o que nós quisermos, podemos matar o nosso irmão, podemos chamar o nosso irmão de tolo, podemos ser adúlteros, podemos casar com um homem ou com a mulher divorciada, mas teremos consequências, e consequências duras, consequências terríveis. Deus é bom, Deus é misericordioso, sim, não precisamos ter medo de Deus, mas tenhamos medo de viver longe de Deus, tenhamos medo de não cumprir a lei de Deus e assim ser condenados pela nossa própria falta de responsabilidade ao fogo do inferno. Precisamos ser pessoas firmes, né? O próprio Senhor diz: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Porque os mestres da lei e os fariseus conheciam a lei só de cabeça e faziam as coisas só externamente. E aí Jesus vai dizendo, né? Vocês escutaram, né? É proibido matar. Eu, porém, vos digo, não devemos ofender uns aos outros, não devemos odiar. Não é só a morte de homicídio, mas a morte também que nós fazemos com que o outro morra pela nossa língua. E Jesus vai dizendo, né? Eu, porém, vos digo. Jesus é o supremo legislador, então Ele nos obriga a escutar, a conhecer e a amar a lei de Deus em profundidade, com radicalidade, sem ficar na superfície das coisas, sem fazer as coisas somente da boca para fora, externamente, para os outros verem que nós somos bons, perfeitos, baluartes da moral e do bom costume. Precisamos fazer as coisas de Deus, amar a lei de Deus com o nosso coração, com profundidade, com amor. Porque os mestres da lei faziam isso de qualquer jeito. Se nós formos iguais aos mestres da lei, não entraremos no reino dos céus. Hoje então nós precisamos escutar o Senhor. Ele traz seriedade para a nossa vida, Ele traz profundidade para a nossa vida. Não podemos ser mais iguais ao mundo, não podemos ser qualquer um. Jesus quer uma coisa diferente de nós.
É exigente, sim. Exige de nós coragem, exige responsabilidade, mas nos dá o céu. Sempre digo isso. É difícil, sim. A lei de Deus é exigente, não é fácil, mas tem recompensa. E a recompensa não é aqui, eu repito o que eu disse alguns dias atrás, a recompensa não é aqui na terra, ninguém vai nos elogiar, porque nós estamos fazendo as coisas de Deus. Muito pelo contrário, nós seremos perseguidos. Mas Deus vai nos elogiar. Deus vai nos receber no reino dos céus. Nós queremos recompensa maior do que essa? Não precisamos do elogio uns dos outros aqui não. Precisamos do elogio de Deus. Então peçamos a Ele que nessa liturgia Ele abra o nosso coração. Se for necessário que Ele rasgue o nosso coração, para que a gente entenda de verdade que isso é vida, que isso é caminho para a eternidade. Deus nos ajude.